Hoje vamos falar da pessoa natural com autismo, tendo enfoque nas crianças e adolescentes. Explicaremos os seus direitos, deveres e dificuldades perante a sociedade. Quando a pessoa nasce, ela se torna titular de direitos e deveres da ordem civil, já que se torna uma pessoa natural. Porém, até a partir dos 18 anos é que ela pode exercer esses direitos, mas ela já tem uma certa capacidade na ordem civil. Mas tem pessoas que têm uma limitação de exercer esses direitos. Isso porque devido a patologias e outras coisas. Uma dessas patologias é o TEA, transtorno do espectro autista. Vamos entender um pouquinho o que é esse transtorno, também conhecido como autismo, como é que é feito esse diagnóstico e as limitações que ele gera na vida do indivíduo. Para isso, tivemos a oportunidade de conversar com a doutora Tamires, psicóloga da Clínica Master. Acompanhe agora o seu relato. Olá, bom dia. Eu gostaria de saber, antes de começarmos, se a senhora permite o uso da sua voz para o documentário de direito civil. Eu confirmo a autorização do meu áudio para utilização no documentário. Muito obrigada. Você não pode nos explicar um pouquinho o que é o autismo? A gente denomina como TEA, né, que é a sigla oficial, que é o transtorno do espectro autista, porque espectro sombra. Se você reparar bem, a questão do autismo não está na forma física, não mostra na forma física, né, como a síndrome de Down, por exemplo. Se você olha para uma criança com síndrome de Down, você sabe que ela tem síndrome de Down. Quando a gente fala de espectro autista, a gente está falando de sombra, ou seja, não está visível. E a questão do autismo é o transtorno no neurodesenvolvimento infantil. Ou seja, qualquer tipo de atraso, seja na fala, seja no comportamento, isso a gente considera como um atraso no desenvolvimento infantil. Pronto. Quais são as limitações que essas pessoas com autismo têm? Tá. Além da sensibilidade auditiva, muitas têm, não todas, mas a maioria tem seletividade alimentar. Além disso, elas também têm, algumas têm questão de problema na coordenação motora, né? O que será afetado na vida em geral, na escola, no seu dia a dia. Por isso que elas são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. Além disso, também tem um atraso cognitivo, né? Pronto. E como é que vocês fazem para dar os laudos, atestar realmente que aquela pessoa tem autismo? Tá. Hoje, primeiro, essa criança normalmente ela passa pelo neuro, tá? E o neuro direciona ela para ser acompanhada a uma equipe multidisciplinar. Essa equipe seria o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, às vezes, em alguns casos, fisioterapeuta também. Eu não posso também desconsiderar a importância do acompanhante terapêutico. Já ouviu falar? Não. Ela faz parte dessa equipe multidisciplinar. Normalmente é um psicólogo formado ou um fono que está em formação, ou um terapeuta ocupacional que está em formação ou formado, que faz o complemento da carga horária que é pedida para o tratamento das crianças com autismo. Esse tratamento é realizado com ABA, né? ABA é um programa desenvolvido para que seja reforçado os comportamentos que é adequado e aceito pela sociedade, vamos assim dizer. E nesse tratamento, a partir de qual momento, pós o diagnóstico que a pessoa tem TEA, é iniciada a administração de algum medicamento? O neuro normalmente ele solicita alguns testes, né, alguns exames, corrigindo, e além desses exames também dali, ele já verificando que a criança realmente tem um atraso no desenvolvimento e é uma criança TEA, ele pode ou não passar alguma medicação. Entendi. Você não poderia nos dizer um pouquinho da importância da psicologia em si para um tratamento com pessoas com autismo? Sim. Quando a gente fala de psicologia, né, a gente fala do entendimento do outro, empatia no que o outro, né, tem das suas limitações. E a gente fala do trabalho cognitivo também, principalmente o trabalho cognitivo. Uma criança até ela precisa
está a todo momento sendo reforçados comportamentos esperados pela sociedade. Elas demonstram essa ansiedade, às vezes essa alegria exacerbada de outra forma. Ou batendo na mão, ou batendo a mão na perninha, ou se mordendo, ou mordendo o outro. Porque, ao contrário da gente, ela ainda não aprendeu a se regular de uma forma adequada. Então, a psicologia ela entra exatamente aí. Ela vai fazer a modelagem desse comportamento, vai trabalhar a questão cognitiva, vai trabalhar com os outros profissionais, porque a gente sem os outros profissionais não somos nada, porque é um trabalho em conjunto, de troca de informação, de trabalho além da modelagem do comportamento, de direcionar aquele paciente ou aquela criança, ou adulto também, que adulto a gente fala assim só de criança, mas o autismo está aí. Até para um direcionamento de autorregulação. Entendi. Muito obrigada, doutora, por hoje é só. O autismo gera diversas limitações na vida da pessoa. E por gerar essas limitações, a Lei de Assistência Social delimita que essas pessoas têm o direito de receber um benefício. E isso se dá porque, segundo a lei, eles não têm condições de conviver em pé igualdade social com outras pessoas que sejam da mesma idade. O benefício é chamado de BPC-LOAS, onde a Previdência Social concede um salário mínimo para pessoas que tenham autismo. Porém, é necessário que essas pessoas tenham no seu núcleo familiar uma renda de 1/4 de salário de renda per capita. Porém, é possível flexibilizar esse critério de renda. E essa possibilidade de flexibilização está disposta no artigo 20b de Lei de Assistência Social. Diferente do antigo Código Civil, o Código Civil de 2002, ele adota somente o critério de idade para definir se uma pessoa é ou não capaz de exercer seus direitos na ordem civil. Então, fica claro que as pessoas com TEA, embora tenham o TEA, uma doença, elas têm como exercer esses direitos, elas são pessoas capazes. Porém, elas precisam de auxílio multidisciplinar para que elas possam estar exercendo. E esse auxílio vai ajudar elas a terem uma equivalência com as outras pessoas na sociedade. Precisam fazer acompanhamento psicológico, acompanhamento com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo e diversos outros profissionais que eles estão aptos para ajudá-los dia a dia. Tivemos a oportunidade de conversar com algum desses profissionais, sendo eles a doutora Alana, fisioterapeuta com especialização em neonatologia e pediatria, e a doutora Lilian Cabita, que é estudante de fonoaudiologia e coordenadora de uma escola inclusiva. A doutora Alana, no entanto, ela trabalha na área de saúde da Unijorge, com crianças e adolescentes com autismo, por meio de que, através da fisioterapia, ela os ajudam. Na entrevista, ela falou um pouco sobre como funciona o seu trabalho e como esse trabalho beneficia essas crianças e adolescentes com autismo. Antes de começarmos, eu gostaria de saber se a senhora autoriza sua imagem e voz para esse documentário de direito civil. Autoriza. Pronto, obrigada. Então, primeiro eu queria saber quais são os pontos que esse profissional faz, qual é a função do profissional? O fisioterapeuta, ele vai trazer para a pessoa, cuidada, uma devolução da sua função, Então a gente brinca muito que a gente traz a vontade de viver, mas na realidade isso não é uma brincadeira. A gente, através do movimento, possibilita uma mudança na vida do sujeito. De que forma esse tratamento é realizado? Esse tratamento ele é realizado desde que a criança ela nasce, Então, quando a criança nasce, crianças que nascem vão direto para o seu domicílio, para o colo dos seus pais, que se relacionam bem com a amamentação, que estão em contato pele a pele com a sua mãe, com o seu pai. Eles têm um maior acolhimento e uma melhor capacidade do seu desenvolvimento neuropsicomotor. Crianças que não vão de imediato para o seu domicílio, para o seu lar, de preferência que esse lar seja harmônico, elas vão ter uma alteração no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então,
O autismo, né, ele entra aí nessa possibilidade de a criança nascer e ir para o seu domicílio, mas ainda assim outros fatores interferirem no seu desenvolvimento neuropsicomotor. E essa outra possibilidade de a criança nascer e ela ficar, por exemplo, em um internamento numa unidade de terapia intensiva e a partir disso várias questões, vários estímulos que não são favoráveis, embora sejam estímulos, né, necessários para a vida, fazem com que a criança tenha um prejuízo no seu processamento sensorial. E para finalizar, eu gostaria de saber qual é a importância do Núcleo de Saúde da Unijorge, do trabalho que vocês realizam aqui com as crianças com TEA, para o desenvolvimento deles, de uma vida saudável e inclusiva na A sociedade. grande questão desse tipo de criança e de adolescente é que eles são pessoas extremamente, né, inteligentes, eu já falei, e são pessoas diferentes. Só que essa diferença deles pode ser uma potência, uma capacidade que a gente até então não reconheceu. Porém, para que a gente possa viver em sociedade, muitas vezes as coisas são muito bem estruturadas e organizadas. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, porque as pessoas acabam que ficam muito iguais, tudo vira muito igual, né? E aí fica mais difícil a gente reconhecer a grandiosidade daquelas pessoas que são diferentes. Então, a nossa ideia no tratamento aqui não é tornar eles também iguais a todo mundo. A gente faz essa inclusão a partir de mostrar para aquele sujeito que ele é capaz e muito capaz de viver em sociedade e realizar todas as suas tarefas, as suas funções em sociedade, mas a partir da sua diferença, levando em consideração a sua diferença. Muito obrigada pela entrevista, por ter compartilhado um pouco do seu trabalho maravilhoso com a gente. Já a doutora Lilian Cabirta, ela é coordenadora de uma escola inclusiva para as pessoas autistas. Essa escola ela faz um trabalho maravilhoso, ajudando essas crianças a se incluírem cada vez mais na sociedade. E também ela faz um trabalho com a fonoaudiologia e nos explicou um pouquinho como é que esses dois trabalhos são de grande ajuda para essas pessoas. Observe. Boa noite, Boa noite. tudo bom? Tudo bem, Vi? Antes de começar, gostaria de saber se a senhora autoriza o uso de imagem para vídeo e áudio para o documentário de direito civil. Sim, autorizo. Pronto, então podemos iniciar. E a senhora pode nos dizer qual é a importância da fonoaudiologia para essas pessoas? Autismo, né? Ele afeta, compromete a parte da comunicação, tanto da fala, né? Porque é a comunicação compreensiva. Eles não conseguem verbalizar, externar o que eles estão pensando. Então, a pessoa não consegue compreender porque eles têm essa déficit, né, de comunicação. E a importância do fonoaudiólogo é justamente essa, tentar reabilitar a fala e a comunicação, né? Tornar a comunicação e a fala mais útil possível, né? Para que a pessoa consiga compreender para conviver com eles. Entendi. E esse tratamento contínuo, eles podem começar a partir de quantos anos? Geralmente, para a gente fechar um diagnóstico do TEA, é a partir dos 2 anos e 6 meses. Uhum. Mas a gente começa a observar, a gente consegue perceber no andar e na fixação do olhar, na forma de pegar nas coisas. O autismo compromete a parte motora, né, que é a parte sensorial e cognitiva da criança. Então, ao passar do tempo, a gente começa a fazer uma investigação para saber por que está tendo aquele atraso. Entendi. Em questão da escola que a senhora coordena, as aulas, elas são desenvolvidas como? Na escola hoje que eu trabalho, a maioria das crianças, elas têm um acompanhamento multidisciplinar. Então, o que acontece? A equipe multidisciplinar monta um plano chamado PEI, alguns chamam de PEI,
que é o plano individual especializado para aquela criança, ou alguns chamam de PDI, que é plano de desenvolvimento individualizado. Ele vai olhar, a equipe multidisciplinar vai olhar todas as habilidades que a criança alcança e o que ela pode alcançar e monta aquele plano. Entendi. E é trabalhado alguma coisa na instituição para que não ocorra um preconceito, assim, porque atualmente ocorre muitos preconceitos em relação às pessoas com autismo. É trabalhado alguma coisa dentro da escola? Na instituição que eu trabalho hoje, como eu sou responsável pela toda a educação inclusiva da escola, eu faço diariamente campanhas de conscientização. E hoje, muitas crianças, por conta do Covid, que eu até estava conversando essa semana com a psicóloga e disse a ela, muitas crianças são reflexo da Covid. A criança está isolada, está naquele mundo de celular, leva para o médico porque é autista, leva para o médico porque tem déficit de atenção. O médico passa logo um remédio, não procura realmente dar outras coisas para as crianças fazer, não dá habilidade, não dá uma atividade, não leva para passear, e tudo agora, porque a criança está com dificuldade no desenvolvimento da aprendizagem, a criança não tem atenção, mas a gente precisa conscientizar essas pessoas que nem tudo é autismo. Muito obrigada por ouvir só. Ficamos impactados com o trabalho maravilhoso que essas profissionais realizam. A entrevista pode nos fazer perceber o papel de importância que o núcleo da saúde e as escolas inclusivas têm na vida dessas pessoas. Porém, infelizmente, não são em todos os lugares do Brasil que as pessoas com TEA têm esse amparo. Conversamos também com uma diretora de um centro que auxilia pessoas com autismo localizado em Santa Amaro, no interior da Bahia. E ela nos relatou diversas dificuldades sofridas por esse centro, tendo em vista que não tem apoio principal do governo, faltam verbas públicas e falta o amparo da população, dificultando que os direitos fundamentais desses indivíduos não sejam garantidos. E, infelizmente, em todos os lugares da Bahia não é possível que isso ocorra. Os direitos e deveres das pessoas naturais autistas não são efetivos. Tem um problema gigantesco nisso, através de que a Constituição Federativa do Brasil garante a inviolabilidade e efetividade imediata de tais direitos. Então, no Documentando o Direito de hoje, nós conseguimos fazer uma visão geral sobre a pessoa natural autista, percebemos o que configura o autismo, quais são os direitos que eles têm reservados, também as limitações que eles têm para com a sociedade, como é que é feito o trabalho dos profissionais para ajudá-los a ficarem no máximo em pé de igualdade com as outras pessoas. E também percebemos que, infelizmente, os direitos dessas pessoas não são efetivamente garantidos em todos os locais do Brasil. Problema que deve ser resolvido imediatamente. Com isso, ficamos com uma reflexão. O que nós podemos fazer para ajudar cada vez mais essas pessoas? Talvez com voluntariado, doações e outras atividades, para assim ajudá-los a se inserir cada vez mais na sociedade. E também como podemos ajudar outras pessoas a mudar a mentalidade delas para com as pessoas autistas. Nós percebemos na entrevista que muitas pessoas ainda acreditam que eles são incapazes devido à doença, mas como podemos fazer para mudar a mentalidade e perceber que eles são sim pessoas capazes e que eles têm os seus direitos a serem reservados? É isso, obrigada. Por hoje é só, tenha um bom dia.